Muita gente já deve ter se perguntado: quais são os maiores mistérios do mundo que ainda não foi solucionado? Bom, eu irei te responder essa pergunta agora. Confira agora os 5 maiores mistérios do mundo não solucionados. Em 1957 foi enviado o primeiro satélite, cujo nome era Sputnik 1. Assim que o satélite entrou em órbita, eles tiveram uma surpresa, pois já havia outro satélite em órbita. Este satélite misterioso foi nomeado de Black Knight, ou Cavaleiro Negro em português. Este objeto não se assemelha a nada feito pelo homem, tanto em tamanho quanto em formato, pois naquela época foi muito trabalhoso inventar um satélite artificial pequeno. E o Black Knight era enorme e se movia 2 vezes mais rápido que o Sputnik. Estima-se que ele está em órbita do nosso planeta há cerca de 1.300 anos, e em 1899, Nikola Tesla captou um sinal que vinha do espaço. Lembrando que o primeiro satélite artificial só foi lançado pelo homem em 1957 e Nikola Tesla captou um sinal vindo do espaço em 1899 que provavelmente teria vindo dele. Desde então, não se sabe sobre a sua origem. Já foi criado várias teorias do que seria o Black Knight, mas nenhuma até agora foi comprovada. Ele aparece misteriosamente a cada 20 anos. E em 2016 provavelmente estará visível novamente. Em 1974, uma esfera perfeitamente moldada foi encontrada no quintal de uma família, enquanto eles investigavam as causas de um incêndio em sua propriedade. Após encontrarem essa esfera, eles a pegaram e a levaram para dentro de sua casa. Após 2 semanas, essa esfera misteriosa se mostrou ter vontade própria. Após tocar um som de guitarra, a esfera respondia com um som pulsante e vibrava. Enquanto a esfera era jogada no chão, ela rolava em vários sentidos e depois voltava ao seu ponto original. E quando era colocada sobre a mesa e inclinava-se a mesa para baixo, a esfera rolava para cima, algo impossível para a física. A esfera misteriosa, então, foi submetida a 4 tipos de investigações diferentes, sendo uma delas sendo feita pelo próprio exército americano naquela época, que não soube dar explicações do que era aquela esfera, e também disseram que não eram da posse deles, aquela esfera. Após isso, a família dos Betts pegou essa esfera e foram tentando buscar a resposta do que seria ela, mas não encontravam, ninguém sabia do que se tratava aquela esfera. Toda a imprensa cercou aquela casa, vinham jornais de outros países, vinham jornais do Japão, vinham jornais de outros lugares para poder ver essa esfera misteriosa que tinha vontade própria e se movia sozinha, sem nenhuma influência humana. Em sua última tentativa, eles a levaram para o Dr. James Albert Hader, professor emérito de Engenharia Civil Hidráulica da Universidade da Califórnia em Berkeley. Após a esfera passar pelas suas mãos, foi declarado que a esfera possuía 2 outras esferas em seu interior e que ela era feita de um elemento muito mais pesado que qualquer coisa conhecida pela ciência. E as pesquisas também determinaram que a esfera possuía números atômicos maiores do que 140. Resumindo, se alguém tentasse serrar ou perfurar aquela esfera, ela poderia explodir como uma bomba atômica. Após essa notícia, a família Betts, juntamente com a esfera, desapareceram e não se ouviram mais notícias sobre eles e nem da esfera. E até hoje, o caso não foi solucionado. Não se sabe de onde veio aquela esfera. Muitas teorias já foram dadas, muitos supostos donos já apareceram, mas até hoje o caso ainda não foi solucionado. Na década de 30, foi descoberto em um vilarejo nas proximidades de Bagdá um misterioso vaso que continha dentro dele um cilindro de cobre que encerrava uma barra de ferro. Foi encontrado também
outras substâncias no seu interior, utilizadas para produzir eletricidade. Em outras palavras, eram pilhas antigas. Havia mais de 12 dessas pilhas antigas. Até aí tudo bem, a não ser que o estilo do vaso era semelhante a vasos fabricados por volta de 2000 anos antes de Cristo. O arqueólogo alemão Wilhelm King então levou o objeto para serem estudados e foi comprovado que realmente eles têm aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. A pergunta que fica é: para que eles utilizavam essas pilhas? Como obtiveram esse conhecimento? Sendo que as primeiras pilhas só foram inventadas em 1800 d.C., fazendo esse um total mistério da humanidade, que também não foi solucionado até hoje. Cicada 3301 é uma organização misteriosa que recruta pessoas altamente inteligentes, com testes que vão de cálculos avançados até descriptografia de dados. Apenas pessoas com conhecimento avançado em criptografia conseguem decifrar, e mesmo assim, poucas pessoas em todo o mundo conseguiram ser recrutadas. O seu primeiro teste foi no dia 5 de janeiro de 2012. Foi postado em um fórum da Deep Web uma imagem com a seguinte mensagem: "Estamos procurando indivíduos altamente inteligentes. E para encontrá-los, nós criamos um teste. Há uma mensagem oculta dentro dessa imagem. Encontre-a e ela colocará você no caminho para nos encontrar. Estamos muito ansiosos para conhecer os poucos que conseguirão chegar até o fim. Boa sorte, Cicada 3301." Após receberem essa mensagem, um grupo de pessoas que frequentavam aquele fórum começou uma maratona incansável para conseguir encontrar a mensagem que continha dentro da imagem. Eles pegaram a imagem, abriram com um bloco de notas, tinham um código, aplicaram um método de criptografia chamada cifra de César e encontraram outra imagem. E dentro dessa imagem tinha outra mensagem. E foram utilizando métodos mais avançados de descriptografia, que levavam eles a outras mensagens, e número de telefones e coordenadas de 10 lugares diferentes do mundo. E foram cada vez mais se aprofundando no mistério. E foi criado até um fórum a respeito da Cicada 3301. Pessoas paravam suas vidas para decifrar a mensagem. Até que por fim chegaram a um site da Deep Web na quarta camada, que após receberem uma certa quantidade de acesso, o site fechou e nunca mais abriu. As poucas pessoas que conseguiram chegar nesse site misteriosamente receberam um e-mail com o último teste. Eles teriam que criar um programa de criptografia de dados. Após isso, essas pessoas que conseguiram criar o programa misteriosamente desapareceram, nunca mais foram vistas, até espalhavam cartazes de procura-se, mas não encontraram mais ninguém, nenhuma daquelas pessoas que conseguiram ser aprovadas. E mais uma vez foi postado uma mensagem no fórum que dizia o seguinte: "Já encontramos as pessoas que procurávamos, porém oportunidades futuras virão." Em 2013 e 2014 foram feitos novos testes, na mesma data, sempre no dia 5 de janeiro. O último teste foi feito agora em 2015, pois 2015, segundo a Cicada 3301, é o ano em que ela irá colocar o seu plano em ação. O Triângulo das Bermudas é um dos lugares mais perigosos da Terra. Aviões e navios simplesmente desaparecem ao passar neste local. Ele também é conhecido pelo nome de Triângulo do Diabo. Até hoje, mais de 100 aviões e 100 navios simplesmente desapareceram neste local. E o seu caso mais famoso é o caso do desaparecimento do voo 19. O voo 19, assim chamado, era composto por 5 caças da Marinha e ocorreu em 5 de dezembro de 1945. O voo 19 era uma operação de treinamento, sendo que aquele era seu último voo antes de se formarem cadetes. As aeronaves eram compostas por 3 pessoas, sendo que um era piloto, o outro era o artilheiro e o outro era o rádio-operador, dando um total de 14 homens.
Ao passarem naquele local, os radares de todos os aviões ficaram malucos e o último contato com o voo 19 foi às 19 horas, uma grande coincidência. Desde então, todos os 5 aviões compostos por 14 homens desapareceram no Triângulo das Bermudas. Isso desencadeou a maior busca já registrada até hoje, mas não encontraram nada, nem mesmo destroços dos aviões. Até hoje, não se sabem notícias desses aviões. Além desses aviões, outros aviões desapareceram ao passar naquele local, assim como também navios também. Em alguns casos, os navios reaparecem intactos, porém sem a sua tripulação e sem vestígios do que poderia ter acontecido. Também há um caso brasileiro no Triângulo das Bermudas. Um navio chamado Cyclops partiu do Brasil para o Porto de Barbados, que faz parte ali do Triângulo das Bermudas. Chegando no Porto de Barbados, ele foi para outra localidade, só que desapareceu e sem deixar rastros. Isso ocorreu em meados da Primeira Guerra Mundial. Como sempre, existem teorias do que fazia os navios e aviões desaparecerem naquele local, e uma delas é a flatulência oceânica, fazendo com que os navios sejam tragados para dentro do mar. Outra teoria, mais bizarra, diz que ali está a cidade de Atlantis, e realmente foi descoberta uma estrada feita de pedra em seu interior. O outro que vão até mais além, afirmando que o local sofre influência alienígena, já que há um grande avistamento de OVNIs naquele local. A origem do Triângulo das Bermudas ainda é um mistério, tanto o triângulo quanto as embarcações que sumiram naquele local. Não se sabe a origem do Triângulo das Bermudas. A única coisa que se sabe é que tudo que passa naquele local desaparece. Esse foi os 5 maiores mistérios que ainda não foram solucionados. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.